Desde o início da invasão russa à Ucrânia, um fator crucial na guerra tem sido a capacidade da Rússia de sustentar seu esforço militar por meio da exploração de recursos naturais nas áreas ocupadas. Moscou sempre soube que manter a guerra significava assegurar um fluxo contínuo de matéria-prima e recursos estratégicos, especialmente aqueles encontrados nas regiões ucranianas que estão sob ocupação. No entanto, a União Europeia acaba de impor um duro golpe às esperanças russas de continuar lucrando com essa exploração. Nos últimos dias, os sinais de que a guerra pode estar se encaminhando para uma nova fase têm se multiplicado. Enquanto os Estados Unidos tentam negociar um cessar-fogo, as divisões entre Kiev, Washington e Moscou sobre os termos da paz se tornam cada vez mais evidentes. A Ucrânia deixa claro que qualquer negociação deve ser baseada na justiça e não pode significar a aceitação da ocupação russa de seus territórios. Já a Rússia insiste que não abrirá mão das regiões ocupadas, pois nelas estão alguns dos recursos mais valiosos que alimentam sua economia de guerra. Essa posição russa se baseia no fato de que boa parte das áreas sob seu controle abriga indústrias estratégicas e reservas naturais essenciais, como minerais raros e fontes energéticas. Vladimir Putin contava com a exploração dessas riquezas para financiar seu exército e sustentar a invasão por tempo indeterminado. No entanto, um recente movimento da União Europeia pode mudar esse cenário de forma drástica. Durante a Conferência de Segurança de Munique, ficou evidente que a Europa não pretende apenas aumentar suas sanções econômicas contra Moscou, mas também buscar formas de cortar as fontes de renda da Rússia. Entre as medidas discutidas está um endurecimento das restrições sobre produtos de origem russa e um esforço para bloquear as rotas comerciais utilizadas pelo Kremlin para burlar as sanções. Além disso, o governo ucraniano revelou um dado alarmante: menos de um quinto das riquezas minerais do país estão sob controle russo, mas entre esses recursos estão depósitos estratégicos de metais raros, fundamentais para a produção de eletrônicos, baterias e equipamentos militares. Esses materiais têm alto valor no mercado global e poderiam ser usados por Moscou para financiar sua máquina de guerra. Zelensky, ao visitar uma usina nuclear em território ucraniano, enfatizou a importância de proteger essas reservas e impedir que a Rússia as utilize como ferramenta de barganha. Seu discurso ocorreu em um momento crucial, pois enquanto os Estados Unidos e a Europa discutem os próximos passos para lidar com o conflito, Moscou busca formas de consolidar sua presença nas regiões ocupadas. Diante desse cenário, uma proposta ganhou força: a criação de uma força de manutenção da paz liderada por países europeus. A ideia de enviar tropas ocidentais para atuar como garantidores de segurança está sendo discutida tanto no Reino Unido quanto na França. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer indicou que seu país está disposto a assumir um papel ativo nesse esforço. Enquanto isso, o presidente francês Emmanuel Macron destacou que a Europa precisa criar seus próprios mecanismos de segurança para garantir a estabilidade no continente. A principal proposta envolve o envio de uma força composta por até 50 mil soldados de diferentes países europeus para atuar em uma eventual linha de demarcação entre os territórios ocupados e as áreas sob controle ucraniano. Esse grupo teria o papel de garantir o cumprimento de um cessar-fogo caso um acordo seja firmado. No entanto, essa ideia ainda gera divisões, pois muitos países temem que uma presença militar ocidental direta na Ucrânia possa ser vista como uma escalada do conflito. Enquanto os debates ocorrem nos bastidores, Moscou tenta fortalecer suas posições no leste da Ucrânia, apostando que a exaustão ocidental e as divisões dentro da OTAN possam dar ao Kremlin uma vantagem estratégica. No entanto, a realidade é que o apoio ocidental à Ucrânia continua forte, e novas medidas podem isolar ainda mais a economia russa. A grande questão que permanece é se a União Europeia conseguirá transformar suas intenções em ações concretas antes que Moscou encontre novas formas de contornar as sanções e manter seu esforço de guerra. O tempo está se tornando um fator crítico, e as decisões tomadas nos próximos meses podem definir o rumo do conflito. Enquanto a Europa reforça sua estratégia para conter a influência russa, novas iniciativas militares e econômicas começam a tomar forma.
a proposta de uma força de manutenção da paz não é a única medida em discussão. Algumas nações europeias estão considerando um reforço militar mais amplo para garantir que a Ucrânia tenha meios suficientes para resistir a qualquer nova ofensiva russa. A possibilidade de tropas britânicas e francesas serem enviadas para proteger uma eventual linha de cessar-fogo foi apenas o primeiro sinal de um movimento maior. Nos bastidores, Londres e Paris já começaram a discutir a ampliação do treinamento militar para soldados ucranianos diretamente em território ucraniano. Atualmente, esses treinamentos ocorrem em bases europeias, mas há um esforço para transferi-los para dentro da Ucrânia, reduzindo a dependência logística e acelerando o tempo de preparação das tropas. Essa estratégia coincide com um aumento na mobilização militar dentro da própria Europa. Países bálticos como Letônia e Lituânia reintroduziram o serviço militar obrigatório para garantir que suas forças armadas estejam preparadas para qualquer eventualidade. A Noruega, por sua vez, anunciou um plano para dobrar seu orçamento de defesa e expandir suas forças de reserva. A Finlândia, que tem uma tradição de manter uma grande força de reservistas treinados, se tornou um modelo para outros países europeus. Seu sistema de defesa permite que mais de 200 mil soldados sejam mobilizados rapidamente em caso de necessidade. O governo finlandês vê essa preparação como essencial diante da ameaça representada por Moscou, lembrando a resistência histórica que o país ofereceu à União Soviética durante a Guerra de Inverno. Na Alemanha, medidas similares estão sendo implementadas. O governo de Berlim começou a reformular sua estrutura militar, priorizando o deslocamento rápido de tropas e equipamentos para o leste do continente. Para isso, a Alemanha está desenvolvendo um plano de mobilização que prevê o uso de sua infraestrutura de transportes para facilitar a movimentação de centenas de milhares de soldados em caso de conflito. A iniciativa, conhecida como Operação Deutschland, prevê que estradas, ferrovias e portos alemães sejam utilizados para acelerar a chegada de reforços militares ao leste europeu. A principal preocupação dos estrategistas alemães é garantir que essa movimentação possa ocorrer mesmo sob ataques russos, razão pela qual planos de contingência estão sendo desenvolvidos, incluindo a construção de pontes temporárias e novas rotas de transporte. Além da questão militar, há também uma preocupação crescente com o impacto econômico das sanções contra a Rússia. Os Estados Unidos continuam pressionando a Europa para manter as restrições contra Moscou, mas há um temor de que a política de sanções possa perder força caso a guerra se prolongue indefinidamente. Por esse motivo, líderes europeus buscam formas de tornar essas medidas mais eficazes e evitar que Moscou encontre brechas para continuar financiando seu esforço de guerra. Enquanto isso, a administração Trump, que agora assume a liderança nos Estados Unidos, tenta definir sua abordagem para o conflito. Até o momento, as declarações vindas de Washington indicam que há um desejo de encerrar a guerra por meio de negociações, mas sem conceder à Rússia uma vitória total. O plano que vem sendo discutido nos bastidores envolveria um acordo temporário de cessar-fogo, no qual a Ucrânia teria que aceitar a suspensão de sua adesão à OTAN por um período prolongado. Esse possível acordo levanta preocupações em Kiev, pois significaria que Moscou manteria o controle de parte do território ucraniano sem enfrentar uma resposta militar significativa. Além disso, há o risco de que um cessar-fogo sob esses termos apenas fortaleça a posição russa e permita que o Kremlin se reagrupasse para um novo ataque no futuro. Os aliados europeus acompanham essa movimentação com cautela. No Reino Unido, analistas militares alertam que qualquer cessar-fogo sem garantias concretas pode ser um erro estratégico, permitindo que Putin reorganize suas forças sem o risco de uma intervenção ocidental mais severa. A França e a Alemanha, por sua vez, mantêm suas próprias discussões sobre como reagir caso Washington pressione por um acordo que não favoreça a Ucrânia. O fator crítico que pode definir o futuro da guerra é a capacidade ocidental de manter sua pressão econômica e militar sobre a Rússia. O Kremlin, por sua vez, continua apostando que o tempo está a seu favor, esperando que as divisões no Ocidente eventualmente levem ao enfraquecimento do apoio à Ucrânia. Nesse jogo de estratégias, a questão central permanece: os aliados da Ucrânia conseguirão agir de forma unificada e decisiva antes que Moscou consiga se recuperar e lançar uma nova ofensiva? Ou as negociações de paz acabarão favorecendo a Rússia, consolidando sua presença nos territórios ocupados? Nos próximos meses, as decisões tomadas por líderes ocidentais e por Kiev
determinarão se o conflito seguirá para um desfecho favorável à Ucrânia ou se Putin conseguirá manter seu domínio sobre partes do território ucraniano, transformando o conflito em uma disputa de longo prazo. Enquanto as negociações de paz avançam nos bastidores, a posição da Rússia continua sendo um obstáculo para qualquer acordo que beneficie a Ucrânia. O Kremlin insiste que não devolverá os territórios ocupados, o que torna qualquer proposta de cessar-fogo uma concessão perigosa para Kiev. A administração Trump, por sua vez, busca equilibrar sua abordagem, tentando evitar um compromisso que pareça uma vitória total para Moscou, mas sem se comprometer com o apoio militar irrestrito à Ucrânia. A proposta de um cessar-fogo com uma zona desmilitarizada de 800 metros entre os territórios ocupados e o restante da Ucrânia levanta sérias preocupações. Para Kiev, essa medida pode consolidar o controle russo sobre as áreas invadidas, permitindo que Moscou mantenha suas forças posicionadas sem enfrentar novos desafios militares. Além disso, há o risco de que um cessar-fogo prolongado funcione apenas como uma pausa estratégica para o Kremlin se rearmar e planejar novas ofensivas no futuro. Dentro da OTAN, a resposta a essa proposta é dividida. Enquanto alguns aliados consideram qualquer forma de trégua como uma oportunidade para aliviar a pressão sobre os países que apoiam a Ucrânia financeiramente e militarmente, outros veem esse plano como uma repetição dos erros cometidos no passado, como os acordos de Minsk, que deram à Rússia tempo para fortalecer suas forças antes da invasão total em 2022. Diante desse impasse, a Europa intensifica seus esforços para reforçar sua capacidade de defesa. Países como Alemanha, França e Reino Unido estão expandindo seus orçamentos militares, enquanto nações do leste europeu fortalecem suas reservas e capacidade de resposta rápida. A Letônia, por exemplo, reinstaurou o serviço militar obrigatório, enquanto a Finlândia mobiliza milhares de reservistas para garantir que suas forças estejam prontas para qualquer eventualidade. O reforço militar europeu não é apenas uma resposta ao conflito na Ucrânia, mas também uma preparação para um cenário em que a Rússia continue ameaçando a segurança regional. Os líderes europeus sabem que caso Putin perceba uma fraqueza no Ocidente, ele poderá explorar essa brecha para ampliar sua influência sobre outros territórios, seja por meio de guerra híbrida, ataques cibernéticos ou operações militares convencionais. Além do fortalecimento militar, há também uma grande preocupação com a segurança econômica da Europa. A dependência energética da Rússia foi reduzida drasticamente desde o início da guerra, mas ainda há desafios em garantir que Moscou não encontre novas formas de financiar sua máquina de guerra. Nesse sentido, novas sanções estão sendo planejadas para atingir setores críticos da economia russa, desde exportações de matérias-primas até a interrupção de fluxos financeiros ocultos que sustentam o Kremlin. No entanto, a maior incógnita permanece. Os Estados Unidos continuarão comprometidos com o apoio à Ucrânia ou buscarão uma solução que reduza a pressão política e econômica sobre Washington? A nova administração norte-americana parece inclinada a encontrar uma saída rápida para o conflito, o que pode significar concessões que enfraquecem Kiev e fortalecem a posição russa. A Ucrânia, por sua vez, resiste a qualquer proposta que a force a desistir de sua integridade territorial. O presidente Zelensky deixou claro que qualquer acordo deve incluir garantias de segurança concretas, evitando que um futuro governo russo possa retomar os ataques após um período de calmaria. O governo ucraniano também busca reforçar alianças militares com países europeus para garantir que, independentemente da posição dos Estados Unidos, Kiev não fique isolada em sua luta contra a ocupação russa. A decisão final sobre os rumos da guerra será tomada nos próximos meses. Se a Ucrânia conseguir garantir um apoio contínuo de seus aliados e reforçar suas defesas, poderá manter sua posição firme contra qualquer acordo desvantajoso. No entanto, se a pressão política e econômica levar a concessões forçadas, a guerra poderá terminar sem que a Rússia seja totalmente derrotada, criando um cenário perigoso para o futuro da segurança europeia. A pergunta que fica é: os líderes ocidentais aprenderam com os erros do passado ou estão prestes a repetir os mesmos equívocos que permitiram a Putin expandir sua influência nos últimos anos? Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.